Bom dia, gente, ou boa tarde, ou boa noite, depende muito da hora que cada um está vendo o seu vídeo. Dizer para vocês que por enquanto nós não temos informações nenhuma sobre quando as aulas vão voltar. Provavelmente não demore, mas tudo vai depender de cada prefeitura, de cada estado. Os decretos, né, eles vão se sucedendo e a última coisa que ficou determinada foi o seguinte: até onde nós temos informação que as cidades e as regiões de cidade grande, ou então a cidade inteira, vão ser divididas por setores para saber se é possível aumentar a flexibilização ou diminuir a flexibilização. Então fica um pouquinho complicado. Nós temos alguma coisa nova para falar para vocês sobre quando essas aulas vão voltar. O que eu posso adiantar para vocês é que a escola está empenhada em ajudar o aluno e deixar todas as informações possíveis para o aluno. Qualquer dúvida, entrar em contato com a escola, tá? O administrativo da escola continua funcionando da mesma forma, nada mudou. Lógico, com todas as restrições, tudo, mas continua funcionando. E por enquanto nós não temos informação nenhuma para passar. Professor, vai voltar final do mês? Nós não sabemos. Professor, vai voltar o mês que vem? Nós não sabemos. Tudo vai depender do que? De como os casos do Covid-19 vão... como posso explicar? Qual vai ser a evolução? Se vai aumentar, se vai diminuir, se vai estagnar, se vai ficar parado. Até então nós não temos como ter uma precisão do que vai acontecer, tá? Então por isso, por esses motivos, as aulas continuam por forma de vídeo. Tudo que eu estou falando aqui vai voltar na sala de aula a disciplina. Então aqui, ó, eu falei dos órgãos masculino, aí eu falei do órgão, tá aqui agora, ó, o órgão feminino. Aí o que acontece? E isso nós vamos voltar em sala de aula, tá? Ó, o órgão reprodutor feminino nós vimos um pouco semana passada, agora nós vamos ver mais um pouco. O que acontece? E isso vai voltar em sala de aula. O estudo dirigido não. O estudo não tem como voltar em sala de aula, entendeu? Se caso nós, quando voltar às aulas, nós vamos fazer a nossa avaliação, tudo, eu vou soltar mais perguntas, tal, nas outras apostilas, e não tem como fazer correção, tá? Porque o tempo é curto, não tem como tirar uma aula, todo mundo faz, aí vai lá, corrige, aí depois vai lá fazer a prova. Não dá. Isso aí é coisa para infantil, né? 10 anos, 12 anos, 15 anos no máximo. Fora isso, não tem como, tá, gente? Tem que ser dinâmico o curso, a matéria é corrida, é bastante coisa, então não tem como nós estamos voltando atrás e vai para frente, vai para trás e volta para trás, corrige, vai, faz prova, depois volta para trás, quando pega de novo, não tem como, tá? Mas vamos aproveitar esse tempo aqui para estudar, para deixar tudo em ordem, tá bom? No último vídeo eu estava falando aqui, ó, do acomodamento aqui, ó, do endométrio, né? Que é um revestimento que forma aqui, ó, na parede do útero aqui para fazer o que? O alojamento do óvulo, para o óvulo ter o acoplamento dele perfeitinho, como expliquei, como se fosse um colchãozinho, tá? Eu estava falando também da função, ó. O útero é um órgão muscular, oco, de grande elasticidade, do tamanho e forma semelhante a uma pera. Sua função é acomodar o feto até o nascimento do bebê. Na gravidez ele se expande, acomodando o embrião, que se desenvolve até o nascimento. A mucosa uterina é chamada de endométrio, que passa por um processo de descamação durante o período da menstruação. Então, eu expliquei como forma o útero, como o útero forma como ocorre a descamação, por que ocorre na menstruação, tá? Por que eu estou dizendo isso?
Tá. Aqui, ó, nós temos aqui os ovários, tá? E nós temos aqui, ó, as tubas uterinas. O que acontece? Muita gente fala as trompas. A nomenclatura mudou faz acho que 35 anos, acho. Uma coisa assim, mais ou menos, que eu estava pesquisando para falar para vocês. E a nomenclatura mudou. Antigamente era trompas de falópidas. Depois essa nomenclatura caiu para trás. Ninguém mais usou, caiu em desuso. Hoje é chamado aqui de tuba uterina. Porque realmente é um tubo que liga o órgão. Um órgão aqui a outro órgão aqui. Certo? Então não tem porque ter outro nome a não ser tuba. Tá? Então se alguém perguntar, alguém falar alguma coisa, é tuba uterina. Tá? Não dá pra gente sair corrigindo todo mundo. Mas, por fim, para vocês saberem. O que acontece? A cirurgia é feita aqui, ó. Eles cortam em algum determinado ponto aqui, ó. Isso é o médico que vai decidir. Cada um usa uma técnica, tá? Mas para fazer a laqueadura na mulher, corta-se os dois ovários, as duas tubas uterinas, que é a ligação do ovário com o útero. E essa mulher vai acontecer o quê? O óvulo não vai caminhar. Se o óvulo não sai do útero, não sai do ovário e vai por útero, essa mulher ela está estéril. É reversível essa cirurgia? Não. Rara exceções. Existem casos em que a pessoa fez a cirurgia e de repente apareceu grávida. Ocorreu. É difícil dizer se foi um erro cirúrgico, mas o corpo ele sempre tenta fazer uma regeneração. E nesse caso é o que aconteceu. Por que é raro? Por que eu estou dizendo que é raro? Não é só cortar, cortou e desemendou. Eles cortam, dobra e cauteriza. Deixa um espaço entre eles. Só que a partir do momento que cortou, dobrou aqui, ó, e cauterizou, queimou aqui, ó, a terminação nervosa aqui não tem mais. Não tem por que ele se expandir. Entendeu? Em alguns raros casos acontece. Bem raros. Mas em alguns casos raros acontece. Hoje em dia já é mais difícil. Isso aconteceu muito na década de 70 e na década de 80. Tá? Hoje as técnicas são outras. Quase é inconcebível acontecer isso. Praticamente inconcebível porque cabe processo do médico. Então hoje em dia é raro acontecer isso. Pode acontecer? É raro. Por que eu estou explicando tudo isso para vocês? Numa sala de necropsia, qualquer coisa diferente do normal tem que ser relatado. Então, vocês como assistente, vocês estão trabalhando junto ali, ou às vezes sozinho, tá? Nem sempre o perito legista vai estar junto. Então abriu o corpo, começou a fazer a necropsia. E aí vocês se deparam com essa mulher, ela tinha cirurgia aqui, ó, de laqueadura. Tem que ser relatado. Esterilização, que ela passou por um processo de esterilização, tal, isso aqui tem que ser relatado, porque não é normal. O que eu quero dizer? Não é um corpo normal. Ele foi alterado, tá? Por não querer ter mais filho, por não poder ter mais filho. Na hora ali não vai interessar tanto por que foi feito. Na hora só interessa que aquela mulher ela foi feita uma esterectomia. Ela não tem a ligadura do útero com os ovários, certo? Então tem que ser relatado. Então vocês têm que ter um conhecimento mínimo sobre os aparelhos masculino, aparelho feminino, um conhecimento mínimo da anatomia para poder ter um embasamento para poder estar fazendo. Qualquer coisa que vocês virem fora do normal tem que ser relatado, tá bom? Aqui, ó, que é a apostila que vocês têm aí em mãos, tá? Nós vamos terminar ela. Depois no próximo vídeo, acho que no próximo vídeo já vou começar um outro material. Mas eu vou deixar umas perguntas aqui para vocês responderem referente a essas
duas aqui. Na verdade, eu vou deixar 3 perguntas para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Falar um pouquinho sobre a menstruação. A menstruação representa o início da vida fértil de uma mulher, isto é, o período em que a mulher atinge sua maturidade e já pode engravidar. O que acontece? Isso precisa de um tempo adequado, tá? Para fazer toda a maturação, porque quando a mulher nasce, por incrível que pareça, ela já tem a quantidade, quando ela nasce, a criança nasce, o bebê nasce, ele já tem a quantidade de óvulos dentro do ovário. Eles vão passar por um tempo de maturação até chegar à puberdade. Então o que acontece? A menina tem 4, 5, 6, 7, 10 anos, 11 anos. Começou o período da menstruação, começou a maturar. A gente sabe que quando a mulher entra nesse período, não é uma menstruação normal. Às vezes ocorre menstruação um mês, falha um, falha dois. Às vezes acontece 2 vezes no mesmo mês. Não tem não é um ciclo regular. Se bem que quase todas as mulheres o ciclo varia também. Não é 100% exato. Tem os casos que são também. Mas assim, a grosso modo não são 100% exatos. E aí o que acontece? Essa menina, vamos por assim dizer, né, que pela idade vamos chamar de menina, o corpo vai passando por várias transformações. E durante essas transformações que o corpo vai passando, o que acontece? Os óvulos vão maturando. Então, quando a criança nasce, a menina nasce, ela já tem uma quantidade de óvulos específico. Tá? Ah, mas se eu fizer o uso de um DIU, se eu fizer o uso de um meio contraceptivo, não sei o que, tá beleza. Entendeu? Você não vai liberar esse óvulo, ou existem vários, que o DIU é outra técnica, tá? Enfim, mas já nasce com eles aqui, tá bom? Isso para vocês entenderem como funciona. Então, a mulher já nasce, ele vai passando por maturação, que é isso daqui, ó. A menstruação, que é quando ela consegue ter o ciclo regular, começou a ter o ciclo, quando começou a ter o ciclo, ela já é possível aquela criança engravidar, aquela menina engravidar, certo? Ah, pode falhar um mês ou outro, alguma coisa assim? Pode, mas é possível engravidar. Sim, a gente conhece um monte de gente que tem, infelizmente. As meninas têm 11, 12, 13, 15, 10, infelizmente 10 anos, que acabam ficando grávidas. Tá? Então é por isso, porque já nasce com a quantidade de óvulo, o óvulo vai maturando, entendeu? Aí a menina ficou menstruada a primeira vez, isso significa que ela já está entrando na puberdade, que ela já tem a maturidade do órgão. Esse órgão aqui já maturou, está maduro, esse órgão está maduro e esse daqui também está maduro. É estranho falar que 10 anos acontece isso, mas é assim que acontece, tá bom? Ela corresponde, portanto, à eliminação pelo corpo feminino do material resultante da descamação da mucosa uterina e do sangue resultante do rompimento dos vasos sanguíneos. Ela ocorre quando a fecundação do óvulo. Então, o que acontece? Como eu falei para vocês, é um sangue, mas não é um sangue vivo, um sangue tirado feito a coleta ali na hora. Ele já é um sangue um pouco coagulado, já é um sangue diferente. As mulheres, até os homens, sabem do que eu estou falando. Ele é um sangue diferente, uma coloração diferente. É totalmente diferente, mas é um sangue, tá? E o que acontece? Eles vão se acomodando nessa região aqui, ó. Onde está pontilhadinho aqui, ó. Eles vão... Isso vai acomodando. Então tem a vagina aqui, tem a relação sexual. O espermatozoide caminha até aqui. O óvulo vem daqui para cá. Eles se encontram aqui e eles se alojam em alguma região aqui. Certo? Então o que acontece? Vocês também conhecem, não preciso explicar isso para vocês. Os grandes lábios, os pequenos lábios, embaixo o ano, o períneo, que é a região entre o ânus e a vagina, a entrada da vagina, meato uretral e o clitóris. O que acontece aqui? Nessa parte aqui, ó, períneo. Aqui tem uma série
de vamos dizer assim, irrigação. Mas eu não estou falando irrigação só de sangue, estou falando irrigação do sistema nervoso. Passa muito, como posso explicar melhor? É uma região muito vascularizada, tá? Tanto por sangue quanto por terminações nervosas. E o que acontece? Num parto normal, hoje em dia é permitido aplicar uma anestesia e fazer a abertura da vagina e depois faz a sutura, tá? Tem que ser feito por um profissional, pelo médico, não pode ser feito por enfermeiro, por nenhuma outra pessoa, justamente para não causar nenhum dano à mulher, tá bom? Só para terminar aqui, ó, a vagina é um órgão feminino e atua como um canal, faz a comunicação do útero com o meio excretor. Ele possui aproximadamente 8 centímetros de comprimento, tá? Isso aqui, ó, 6 dedos, tá? 8 centímetros de comprimento por 2,5 de diâmetro. Suas paredes são frangeadas e com glândula secretora de muco. Suas funções estão relacionadas à passagem do sangue durante a menstruação, a penetração do pênis durante a relação sexual e o principal da parte que seria por onde sai o bebê. Então, hoje em dia, muita gente já opta a maior parte das mulheres opta pela cesárea. Mas isso é determinado durante o pré-natal. Às vezes a posição da criança, às vezes o tamanho da criança. Às vezes está tudo certo para ter um parto normal e acontece da mãe não ter uma dilatação adequada. Então pode acontecer de lá, quase lá, ter que alterar alguma coisinha. Tá bom? Então, eu expliquei o porquê que a gente tem que ter uma noção sobre isso, porquê que nós temos que ter uma visão boa sobre isso. Aqui, ó, por que eu trouxe o nome, trouxe tudo, por que eu falei que qualquer alteração aqui tem que ser relatada. Tem um nome específico, eu vou falar isso no próximo vídeo. Existem pessoas que têm os órgãos trocados. Eu falei que o coração é aqui, tombado aqui assim, certo? Tem pessoa que é o contrário, entendeu? Tem pessoa que ao invés o fígado tá aqui, o fígado tá aqui. Acontece e tem que ser relatado. Então o que acontece? Pode existir algumas diferenças, existem e não são poucas, tá? Mas tem que ser relatado. Então, num caso desse também tem que ser relatado. Tá bom, gente? Então vou deixar uma pergunta aqui para vocês, ó. Bem essa daqui, ó. Eu vou deixar bem específica aqui. E na próxima aula nós vamos responder isso daqui e vamos começar um material novo. Tá bom? Então ali, ó. Quantos órgãos basicamente compõem o sistema reprodutor feminino? Vou até deixar grandão aqui e terminar o vídeo assim com vocês. Assim dá tempo de todo mundo anotar, todo mundo ver, pausar o vídeo e copiar para responder. Qual a principal função do útero? Como o útero se comporta durante a gravidez? O que ocorre para a menstruação, o que ocorre no útero para a menstruação acontecer? Então eu queria que você respondesse as 4. A questão principal em cima, depois B, C e D. Então são 4 aí que vocês vão ter que responder para mim na próxima aula, tá bom? Na próxima aula eu trago essas informações e explico um pouco melhor sobre essas posições que mudam. Se eu tiver uma foto, eu até envio para vocês no grupo do WhatsApp semana que vem, explicando melhor depois no vídeo o que, por quê. Isso nasceu assim porque nasceu assim. Sei lá, Deus escolheu assim. Mas o que isso implica numa nenocropecia, tá bom? Fiquem com Deus, até mais.